Alô, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o seu momento EBD, Oásis de Deus, todo final de semana com o nosso resumo da nossa lição bíblica do próximo domingo, tá? Só informando para vocês, estamos chegando na lição de número 4, na nossa classe do departamento infantil. Nosso tema do trimestre é Eu Amo a Casa de Deus, e a lição de número 4 dos nossos pequeninos, lição de primário, de 7 a 8 anos. Estamos trabalhando na casa de Deus, eu aprendo a palavra de Deus, tá bom? Esse é o conteúdo do nosso departamento infantil. Dos nossos jovens, nesse trimestre, estamos estudando o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida, não é? E a lição de número 4 tem como assunto a fé cristã e o conhecimento científico, tá? E a nossa classe dos adultos, nesse trimestre, estamos estudando Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Lição de número 4, para o dia 22 de outubro de 2023. Tema: Missões transculturais no Novo Testamento. No Novo Testamento, né? O nosso texto áureo nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Verdade prática: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora desta sublime missão. Prezado professor, prezado aluno, na lição anterior, nós analisamos o propósito missionário para Israel no Antigo Testamento. Já nesta lição de número 4, nós veremos que no Novo Testamento esse propósito foi consolidado por meio do envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, e depois disto comissionado aos seus discípulos que deveriam prosseguir com a missão evangelizadora após a ascensão do Senhor Jesus. O ponto inicial, queridos, o ponto inicial da missão ortogada aos discípulos, sem sombra de dúvida, é o encontro da grande comissão. Quer ver? Observe que o dever de anunciar a mensagem da salvação não está restritamente aos discípulos de Jesus na época, mas esse dever ele está dado à igreja quando disse: Ide, fazei discípulos de todos ou de todas as nações. Nesse sentido, nós compreendemos que o empenho por pregar a mensagem do reino não deveria se limitar às barreiras geográficas, às barreiras étnicas ou tampouco às barreiras culturais. Ao contrário, a missão exigia dos discípulos a flexibilidade de se adequar não ao conteúdo da mensagem regeneradora, mas a estratégias missionárias para alcançar o maior número de pessoas em todos os lugares. Queridos, a intenção de Cristo aqui não é que o evangelismo, o testemunho missionário, resultem apenas em decisões de conversões, não, mas de que as energias espirituais não devem ser concentradas meramente em aumentar o número de membros da igreja, mas sim em fazer discípulos que se separem do mundo, que observem os mandamentos de Cristo e que o sigam de todo o coração, mente e verdade. Nesta mesma perspectiva, queridos, o apóstolo Paulo
foi um missionário transcultural, que, se diga de passagem, fazia-se de servo de todos, mesmo sendo livre, para alcançar a todos. Fazia-se judeu para ganhar os judeus. Fazia-se como se estivesse debaixo da lei, para que os que consideravam a lei, fazia-se sem lei para alcançar os que estavam sem lei, né? O propósito do apóstolo Paulo não era transgredir os princípios cristãos ou conformar-se com o mundo, mas abnegar-se da condição, não é, para considerar as convenções, não é, para considerar as convicções do próximo como fim de trazê-lo ao conhecimento da verdade de Cristo. Esse entendimento, querido professor e querido aluno, né, é importante para aqueles que exercem o chamado missionário em regiões nas quais a cultura ou os costumes, as leis e as relações são completamente diferentes das que conhecemos no Ocidente. Mesmo assim, o amor de Deus, não é, por cada pessoa, independentemente de sua condição, permanece inabalável. Da mesma forma que a igreja desses últimos dias não pode negligenciar a missão que é justificar, que é a sua missão e que justifica a sua existência aqui na Terra. Tá bom? Para mais informação, querido professor, querido aluno, vá nesta manhã de domingo à Escola Bíblica Dominical e aprenda mais do Senhor na nossa classe de criança, de jovens e de adultos. Um forte abraço, espero por você amanhã, domingo, na nossa Escola Bíblica Dominical. EBD, nesta escola só falta você.